Bom dia, domingo 26 de novembro. O título da lição de ontem, Missão em favor dos poderosos. Embora tenha sido escrita há milhares de anos, a Bíblia continua sendo a revelação da verdade de Deus ao mundo. E um dos aspectos dessa verdade é o ensino sobre a natureza humana, em todos os lugares e em todas as épocas, atestando que a constituição dos seres humanos é essencialmente a mesma. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E se todos pecaram, obviamente isso inclui os ricos e os poderosos, os quais nos tempos bíblicos não eram diferentes dos ricos e poderosos dos tempos modernos. E embora a Bíblia não condene as riquezas, adverte sobre o potencial perigo delas. De acordo com Paulo, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. 1 Timóteo 6,10. E Jesus chegou a dizer certa vez que seria mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 19, 24. Veja, Deus está então preocupado com a salvação desse grupo, os ricos e poderosos, da mesma forma que se preocupa com a salvação dos pobres e necessitados. É importante destacar aqui que a riqueza não é imperfeição ou pecado, assim como a pobreza não é virtude. A Bíblia dá exemplos de personagens poderosos ou ricos ou ambos e como Deus os usou para abençoar as nações. Abraão, Isaac, Jó, Salomão, José, alguns deles. Pessoas ricas e poderosas, bem como pobres e desvalidas, são igualmente bem-vindas no reino de Deus. Hoje nós iremos falar sobre Nabucodonosor. E a pergunta número 1 nos diz para lermos o capítulo 4 do profeta Daniel. O que aconteceu com o rei Nabucodonosor e o que isso nos diz sobre a salvação de um dos homens mais poderosos do mundo. Um exemplo marcante de como Deus alcança incrédulos e poderosos é a história do rei Nabucodonosor. Ele já havia recebido de Deus o sonho da estátua e sua revelação através do profeta Daniel, no capítulo 2, presenciou uma teofania, que é uma manifestação visível do próprio Deus, ao ver o quarto homem na fornalha ao lado de Ananias, Misael e Azarias, no capítulo 3 de Daniel. E mesmo assim, o seu orgulho foram obstáculos, seu orgulho e poder, obstáculos para a sua submissão ao Senhor do Universo. Mas através de outro sonho, no capítulo 4 que lemos, o juízo divino foi executado sobre ele de maneira semelhante ao que ocorreu com alguns outros reis de Israel. E o relato de Nabucodonosor, que caiu em si e reconheceu o Criador, mostra que Deus se preocupa com ricos e poderosos, bem como com os fracos e necessitados. No versículo 37, o homem mais poderoso da terra declarou: Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Como seria bom se todos os altivos mortais, ricos ou não, entendessem essa verdade. Finalizando, o que podemos aprender com essa história? Primeiro, Deus usa cristãos comprometidos como Daniel para ser uma ponte a fim de alcançar poderosos incrédulos. E em segundo lugar, Deus pode intervir diretamente no processo de testemunho a fim de alcançar os incrédulos. Nabucodonosor foi humilhado por Deus devido ao seu orgulho e arrogância. E embora tenha sido uma história dramática de conversão, há outras maneiras pelas quais os orgulhosos podem ser humilhados. Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.